Olá, estamos começando mais um programa Código de Honra, um programa em parceria do Tribunal de Justiça de São Paulo com o Instituto dos Advogados de São Paulo e IASP, hoje entrevistando uma querida amiga, Márcia Dinamarco, professora de processo civil, advogada, que vai nos honrar com a sua participação falando sobre a nova onda do processo, que é uma referência ao Código de Processo Civil de 2015, que trouxe interessantes alterações. Como vai, Márcia? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu estou bem, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui no Código de Honra e falando a respeito de processo civil, que é a minha paixão e que eu leciono há muitos anos. Que bom. Márcia, então, a propósito, o que houve de alteração importante no Código de Processo Civil que você considera? Então, o problema é que todo mundo reclama do nosso processo. A demora do processo, que tem inúmeros recursos. E a insegurança que isso traz. A insegurança que traz, cada juiz decide de um jeito, como é que fica. Isso traz problemas de investimentos dentro do país, porque o capital estrangeiro, né, as empresas estrangeiras ficam sem saber como lidar, né, com a situação dentro do Brasil. Uma hora julga de um jeito, outra hora julga de outro. Com base em tudo principalmente nos Estados Unidos e nesses outros países de primeiro mundo, que eles têm uma estabilização melhor, né, uma isonomia melhor. Então, pensando nisso, o Código de Processo falou, olha, temos que fazer valer as regras constitucionais, que é a isonomia, a segurança jurídica, a celeridade. Como é que nós vamos fazer? Que instrumentos, que mecanismos nós vamos instituir? Então, nós já tínhamos alguns mecanismos e aí eles trouxeram o que é chamado agora da nova onda do processo, que é o precedente, são os precedentes, essa força vinculante dos precedentes. Exatamente com essa ideia de isonomia e segurança jurídica. Nós já tínhamos com a súmula vinculante, né, essa vinculação, mas isso foi ampliado agora no nosso Código de Processo Civil, com os precedentes e a força dos precedentes. Então, isso é uma grande novidade que pode realmente agregar muito valor para o nosso processo, acelerando e trazendo essa segurança. Você pode... E como é que acontecia isso até então, Márcia? Até antes do processo ser dessa forma? Então, o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos alguns mecanismos que já previam, né, essa segurança jurídica e essa isonomia, que eram os recursos especiais e extraordinários repetitivos. Já tínhamos as súmulas vinculantes. Explica um pouquinho melhor qual era a função da súmula vinculante e essa questão toda para o nosso público leigo que está nos assistindo. Então, a súmula vinculante é uma forma de uniformização da interpretação da norma constitucional. E isso é previsto na Constituição. Então, isso é normativo, é legal, está na lei, né? A formação de súmula vinculante. Então, quando chegava uma questão relevante lá no Supremo e eles entendiam que aquilo deveria, de alguma forma, ser uniformizado o pensamento, eles se reuniam todos, né? Então, aí o pleno, se reuniam todos, decidiam e fixavam uma tese a respeito daquela questão jurídica que chegava lá. Aí isso ampliou depois, nós tivemos uma reforma no Código Antigo e veio... O Código Antigo você está se referindo? 73. O de 73. O Código Antigo trouxe os recursos especiais, repetitivo e extraordinário repetitivo. Então, aí em questões individuais, eu e você estamos brigando num processo. Aí tem uma questão importante, que isso se repetia em outros inúmeros processos, eles pegavam o nosso caso como amostragem, julgavam e repetiam isso, por isso que é repetitivo essa decisão, nesses demais processos. Então, aí passou a ter esse mecanismo também, mas isso é infraconstitucional, dentro do Código de Processo diferente da súmula vinculante, né? E vinha esses julgamentos. E agora nós tivemos ampliação disso.
Essa é a grande novidade, por isso a nova onda. Porque nós tínhamos as uniformizações aqui dentro do tribunal e de outros tribunais, mas não era um mecanismo que funcionava e não tinha essa força vinculante que nós temos hoje dos precedentes. Né? E como é que hoje a pessoa sabe quais são essas questões que ela pode ter mais segurança? Aonde que isso é tratado? Então, agora, os mecanismos que nós temos são os recursos repetitivos, especial, extraordinário. Nós temos o incidente de assunção de competência, que aí são questões importantes, mas que não se repetem em inúmeros processos, né? Mas que pode vir a ser discutido futuramente em outros casos. E temos o incidente de repetição de demanda repetitiva, que aí é a uniformização dessas questões de massa, como dizem, dentro dos tribunais. Então tem isso. E como que as pessoas sabem disso? Como que as pessoas ficam sabendo? O sistema de computador hoje, nós temos toda essa gama, né, de sites, e no site dos tribunais já tem um lugar específico, né, onde vão fixar essas teses, onde estão publicadas essas teses. Né? Quais são as teses que eles fixaram com essa força vinculante de precedente. Agora você fala, mas e aí, como é que eu chego, né, a isso para a pessoa saber? Hoje em dia tem uma gama de pessoas que participam desse processo para a formação. No processo meu e seu, não ficamos só nós discutindo essa questão que é importante e vai refletir em inúmeros processos. Então, várias pessoas podem participar. Então, mudou muito a forma hoje em dia de ver o processo. Não é um processo mais individual, é um processo que reflete para a coletividade. Então, eu trago a coletividade para dentro do processo. Então, eu tenho audiências públicas, eu tenho os terceiros que são os amigos da comunidade, que é o Amicus Curiae. Eu tenho entidades que ingressam no processo para colaborar para a discussão dessas questões, né, que são importantes para a comunidade. Eu tenho as partes que podem e devem discutir, porque a questão é dela. Eu tenho o Ministério Público que entra. Então, é um processo que realmente é bem formado para que a comunidade tenha participação e depois é publicado isso nos sites, essas teses jurídicas. Né? E quais são as causas que são abrangidas por esse tipo de precedente? Não são todas as causas que vão poder ser objeto de precedente. De precedente. Essa questão jurídica, ela tem que ter alguma relevância, né, para o nosso Estado, para a nossa organização do Estado. E nossa organização do Estado é dividido em aspecto político, econômico, social ou jurídico. Então, essa questão jurídica, ela tem que ter alguma reflexo em qualquer uma dessas ordens, ou de todas elas conjuntamente. Você pode citar algum exemplo para ficar mais fácil para a gente poder compreender? Sim. Imaginem uma súmula que nós temos do STJ, vamos pensar, com relação a plano de saúde, que é uma coisa que interessa a todos. Né? Eu fecho e que é um dos campeões de briga também aí na justiça. E que tem uma súmula a respeito. Eu fecho um plano de saúde hoje, né? Não tenho nenhuma doença pré-existente, nem nada. Daqui 2 dias me acontece um incidente. E eu vou para o pronto-socorro e tenho que ter um atendimento. E eles têm aquela carência. E aí o plano de saúde fala, não, eu não te atendo. Eu não posso cobrir isso aqui, porque tem a carência, você sabe muito bem. Mas foi um caso fortuito, não foi uma doença pré-existente. Então, isso aqui se repete em vários processos. A gente sabe que é um contrato de adesão, né? Ou seja, o cliente não tem possibilidade de mexer naquele contrato, de negociar aquelas cláusulas. Chega e fala, esse é o contrato, assina, é isso ou você não tem o plano de saúde. Então, é um contrato de adesão, onde eles impõem uma cláusula, né, de 90 dias, não excepcionam esse fato desse caso fortuito que pode acontecer,
com a saúde de alguém. E então eles fixaram uma tese a respeito desses fatos. Contrato de adesão, caso fortuito, que afasta esses 90 dias. É a súmula, acho que é 570 do STJ. Eles fixam uma tese jurídica a respeito de possibilidade ou não do plano de saúde ter que arcar com os custos se for antes desses 90 dias, se tiverem esses fatos dessa forma. Você disse incidente, não acidente. Quer dizer, não é um incidente de doença que a pessoa... Isso, que pode ser em decorrência de um acidente. Certo. Vamos pensar, sofreu um acidente de carro e tenho que... É um caso fortuito, não é esperado, né? O problema dos 90 dias seria de uma doença pré-existente. Tá certo. Né? Que isso aí é excludente mesmo aí, com relação a isso, e tem todas as outras regras com relação a isso, para efeito de... Márcia, e quais são os mecanismos de formação de precedente? Nós temos precedentes que têm uma força muito grande, que a gente chama de precedentes de vinculação forte, que esses são aqueles que estão na Constituição. Então, a súmula vinculante, o que é decidido em ações diretas de inconstitucionalidade. Aí depois nós temos outras que não têm essa força tão grande porque não está lá na Constituição. Então, a gente chama de força média, que são os mecanismos processuais. Então, aí são os recursos repetitivos em recurso especial extraordinário, os incidentes de assunção de competência e os incidentes, né, de repetição de demanda repetitiva, que são essas questões que são trazidas dentro do tribunal, né, não em órgãos de superposição, no STF, no STJ. Eles até podem ter incidente de assunção de competência e IRDR, incidente de repetição de demanda repetitiva. Mas o mais corriqueiro é que aconteça em sede de tribunal de segundo grau, Tribunal de Justiça, TRFs. Né? Então, esses são os mecanismos, vamos dizer, novos. E outro mecanismo novo é a reclamação, mas a reclamação é uma ação, que significa o quê? Eu reclamar que não estão observando esses precedentes. Né? Então, vamos pensar que o Tribunal de Justiça deu uma decisão, né? Mesmo que não seja um precedente, e o juiz de primeiro grau não cumpre. Eu reclamo para o tribunal, falo, olha, tribunal, você decidiu no meu caso tal coisa e o juiz de primeiro grau não está observando. Né? Então, eu peço para que entre na normalidade, porque eu tenho essa vinculação na vertical, quando eu tenho uma decisão dentro de um processo, e tenho na horizontal, dentro do tribunal. Então, imagine que o tribunal, em um incidente de repetição de demanda repetitiva, fixe um precedente e uma determinada turma ou Câmara não observe aquele precedente. Eu posso também reclamar. Que interessante. Eu tenho uma decisão, uma súmula do STJ, e não é observada a súmula do STJ no meu caso. Eu posso reclamar. Tem todo um procedimento a seguir, mas eu tenho essa reclamação, falar, não está sendo observado. Por quê? Porque o precedente é exatamente para dar essa segurança jurídica. Eu já sei o que vai acontecer no processo. A solução final já foi dita em uma decisão que tem essa força vinculante no precedente. E para evitar essa quebra da isonomia. Por que no seu caso foi decidido desse jeito, se o meu caso é igual e foi decidido de outro? As pessoas ficavam incrédulas, né, com isso. Gerava até um descrédito para o Poder Judiciário. E isso tudo está sendo muito bom, porque vai vir investimento externo. Com certeza, essa segurança jurídica vai fazer com que as empresas, o capital externo, tenham mais confiança em investir no Brasil. Porque fala, olha, diante de tal situação, o caminho a ser seguido. Então, eles ficam mais seguros para investir no nosso país. Márcia, muito boas essas suas ponderações. Nós precisamos fazer um breve intervalo, nós já retomamos.